Qual é o autor que vocês mais leram na vida? Bom, eu não tenho certeza se o C.S. Lewis é o autor que eu mais li, mas com certeza é o autor mais presente na minha estante junto com Nicholas Sparks. Por isso, eu resolvi trazer para vocês quais são os livros que eu tenho do C.S. Lewis e comentar um pouco sobre quais eu já li. Eu sou a Flávia e sejam bem-vindos ao meu canal. Eu acho que o Lewis não é o autor que eu mais li na vida, mas ele tá entre os autores que eu mais tenho livros e que eu pretendo ler. Essa é a diferença, né? Ele é um autor que eu continuo lendo. Eu vou começar, então, mostrando um livro que eu ainda não li, mas que apareceu aqui no unboxing no canal, só pra constar aqui, que é a trilogia cósmica. Eu falei dele um pouquinho lá no unboxing. E é uma das minhas próximas leituras, não só do Lewis, mas em geral. Só tô criando coragem. Depois, a gente passa pela ficção do Lewis, que é As Crônicas de Nárnia. O que são As Crônicas de Nárnia? Gente, acho que nessa edição de volume único tem algo aqui atrás que define bem como Tolkien, C.S. Lewis redefiniu a natureza da fantasia, acrescentando riqueza, beleza e dimensão. Nos nossos tempos, todo o reino da fantasia deve ser avaliado em comparação com Nárnia. Eu viveria em Nárnia. Ai, me leva. A minha próxima aquisição talvez sejam os livros nas edições que têm saído de capa dura. Eu esqueci agora qual é a editora, mas são edições lindíssimas e que aí talvez eu troque esse volume único por elas. Depois a gente entra na literatura cristã do Lewis. Eu tenho esse daqui que eu ainda não li, que é o Como Ser Cristão. Eu tô olhando pra câmera porque vai dando reflexo. Eu tô tentando não dar muito reflexo aqui na luz. Mas o Como Ser Cristão tem junto com ele nessa mesma coleção o Como Orar e Como Cultivar uma Vida de Leitura. São os próximos livros que eu quero comprar também do Lewis. Não só pra ter a edição bonitinha, né? Todos os livros com a mesma edição, mas também porque são livros que eu gosto dessa ideia, tanto da literatura cristã, quanto da literatura mais acadêmica dele. Depois, outros livros que eu não li, que estão dentro dessa vertente cristã, são Deus no Banco dos Céus, que é, acho que, o maior livro que eu tenho, com exceção da trilogia das Crônicas de Nárnia, que são vários em um. Acho que esse aqui é o maior. São 413 páginas. E todos os livros agora são dessa edição da Thomas Nelson. Que, gente, que primor. As capas são lindas, a edição em capa dura. O cuidado com a cor aqui, o meu deu uma arranhadinha, mas aí a culpa é minha. Mas o cuidado com as cores, com a escolha. São livros lindos e uma diagramação muito legal, com o tamanho da letra. Os outros têm até uma letra um pouco maior. São cuidados muito bacanas, assim, da edição. Continuando, a gente vai para reflexões cristãs. Nesse daqui, são vários escritos ao longo da vida do Lewis, refletindo sobre uma vida cristã em vários aspectos da sociedade. Eu ainda não li, como eu falei, mas pelo que já me indicaram, é uma excelente obra que vai desafiando muitos paradigmas que a gente enfrenta até hoje. Continuando, então, O Peso da Glória. Nesse livro aqui são 9 sermãos do Lewis. E eu não sei o que esperar, qual é o tema, mas eu tô muito curiosa pra ler esse livro. Ele não tá entre as próximas leituras, tem alguns aqui que eu quero ler antes, mas é um livro que me deixou muito curiosa quando eu comprei, porque mesmo aqui atrás não fala muito da sinopse em si, né? Vai falar mais do Lewis do que da sinopse, então é um que eu realmente tenho zero noção do que vai acontecer. O último dessa linha cristã, digamos assim, não é linha, mas uma vertente cristã que eu ainda não li é A Abolição do Homem, e provavelmente vai ser o próximo. Esse daqui é uma leitura iniciada, mas ainda não concluída. Talvez eu tenha que reiniciar, porque faz tanto tempo que eu parei, tive que ler outros livros, e aí agora eu vou retomar, que é A Última Noite do Mundo. E aqui o Lewis vai falar sobre a nossa fé, e vai falar sobre Cristo em si, e toda essa questão do cristianismo, de fato, mas aplicado ao nosso dia a dia, como ele costuma sempre fazer. Ele já começa falando sobre o poder da oração. Então, o que eu li nesse começo
Foi algo que me marcou profundamente. Indo para os livros cristãos que eu li, a gente tem o Cristianismo Puro e Simples, que foi o primeiro livro dele que eu li, antes até das Crônicas de Nárnia. Foi um livro extremamente importante para mim, para minha vida. Foi um livro que me marcou profundamente, que marcou a minha caminhada cristã, meu processo de conversão. Foi o primeiro livro cristão que eu li também. Então, eu não acho que ele é um livro mais profundo que eu tenha lido sobre isso. Outros livros do Lewis são mais profundos. Mas é um livro que eu recomendo até para aqueles que não são cristãos, mas que querem conhecer sobre isso. Eu recomendo até para aqueles que não são cristãos, mas que queiram refletir sobre o assunto, ler sobre isso, entender um pouco desse ponto de vista. O Cristianismo Puro e Simples cumpre com o título. Esse aqui não foi o que eu li em seguida. O que eu li em seguida é o próximo, mas que eu quero comentar um pouco mais. Esse aqui é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Esse é um livro que ele escreveu dedicado ao Tolkien. E por todas as reflexões cristãs, né, que o Tolkien insere na vida do C.S. Lewis. E, gente, quanta reflexão, quanta coisa um livro é capaz de trazer e despertar, né? Foi capaz na minha vida, pelo menos. Dadas as devidas proporções e a temática, eu me peguei muito como uma leitora de Saramago no Evangelho segundo Jesus Cristo, em que em um dos diálogos do Saramago, por conta de toda a forma escrita intencionalmente, você se vê concordando, não sabe se com Deus ou com um diabo, nas colocações. E eu senti um pouco disso aqui porque são as cartas de um diabo para o seu aprendiz, então ele está ensinando como ser o diabo. Mas ele vai trazendo tantas reflexões sobre a vida, não só cristã, nossa vida no dia a dia, que em algum momento você para e você começa a concordar e perceber que a sua vida é a vida que o diabo está esperando. É um livro provocativo, para dizer o mínimo. E aí vem meu favorito. Os Quatro Amores eu também li, né? Foi o segundo que eu li. Eu também li nessa ideia do meu processo de conversão, de entender o último amor, que é esse amor de Deus. Mas ele me conquistou principalmente depois. Se eu já tinha trazido alguns valores dessa leitura para minha vida pessoal. Depois que eu comecei a namorar com meu marido, no começo do nosso namoro ele usou esse livro para escrever uma carta para mim. Depois eu fui descobrir que ele não tinha lido o livro inteiro, tá? Mas ele pelo menos tentou, se esforçou. E aí com esse livro, com essa carta, com essas palavras dele, a gente também levou pro nosso casamento. E, gente, como é importante entender, refletir sobre as formas de amor, o que valorizar na vida, como demonstrar. Eu acho que sem amor a gente não vive em sociedade, principalmente. E aqui a gente consegue ter uma dimensão um pouco mais concreta sobre esses vários amores que nos circundam. Para finalizar, então, a gente vai para o C.S. Lewis acadêmico, professor de literatura da Universidade de Oxford. O primeiro é o Sobre Histórias, que também não é uma das minhas próximas leituras, mas vai ser feita. E aqui tem algumas resenhas do Lewis também. Eu não li, como eu falei, mas tem algumas coisas que eu já vi. E ele vai fazer resenhas e comentários, por exemplo, do próprio Tolkien ou do George Orwell. Então, é um livro que na verdade eu deveria ler. Provavelmente por agora, pelo menos a parte do Tolkien, já que eu tô lendo os livros do Tolkien no Clube Descobertas. Gente, agora nesse final tá um barulho do portão de novo. As desvantagens de morar no primeiro andar. Eu tô falando e eu não percebi o barulho que estava. Mas eu não vou conseguir regravar. Parou. Vou aproveitar para falar o último, correndo. O último livro do Lewis da minha estante, então, é Um Experimento em Crítica Literária. E aí todo o Lewis acadêmico chega até aqui. Nesse livro, o Lewis vai falar sobre vários aspectos da literatura, incluindo a fantasia. E vocês, já leram alguma coisa do Lewis? Conhecem? Tem algum desses livros? Outros livros dele que eu não tenho ainda?
Me conta nos comentários o que vocês acham desse autor. Não se esqueçam também de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações, deixar o like e compartilhe esse vídeo com quem está querendo começar a ler mais do C.S. Lewis. Um beijo e até a próxima!